Olá, crianças! É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Josi, eu vim para substituir a professora Norma e espero que vocês gostem desse tempo que nós vamos passar juntos. Nós temos muito a aprender e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as HQs. O que é as HQs? São as histórias em quadrinhos. Então a gente vai ver lá da origem como surgiu essas histórias em quadrinhos e a gente vai conhecer um pouco mais desse universo, né, dos quadrinhos aí, que aliás eu tenho certeza que vocês também já conhecem. E então vamos lá. Hoje é dia 22 de novembro de 2021, né? Estarei aqui com vocês até a recuperação da professora, como eu já disse, e espero que a gente possa fazer um bom trabalho junto e aprender muito, né? Então, vamos lá. A primeira história em quadrinhos moderna, ela foi criada pelo americano Richard Oakwood em 1895, né? Então, ela já surgiu lá no século passado, né? Tem bastante tempo que existe as histórias em quadrinhos. Então, essa história foi publicada em uma revista, né? E essa pesquisa que a professora fez foi da revista Super Abril, que é justamente uma editora que publica vários quadrinhos hoje no Brasil. Então, segundo essa revista, a tirinha de Occult, ele fez tanto sucesso que os grandes jornais nova-iorquinos entraram em pé de guerra só para ter um Yellow Kid em suas páginas. Yellow Kid era o nome do quadrinho que foi lançado nesse jornal nova-iorquino e fez muito sucesso. Então, as histórias em quadrinhos, elas constituem um meio de comunicação de massa, ou seja, muitas pessoas, né? E agrega dois códigos distintos para transmitir a mensagem. O linguístico, que é o texto, e o pictórico, que são as imagens, né? Diz o pesquisador dessa revista, não é a Tijoso que está falando. É o pesquisador que veio lá, estudioso, né? Que veio lá estudando todo o histórico dos HQs. Então, vocês podem ver aí os primeiros, né, as primeiras HQs que começaram a surgir. Então, nós vamos conhecer um pouco das características das histórias em quadrinhos, né? Na educação, as histórias em quadrinhos, elas contribuem para despertar o interesse da leitura e escrita. Então, por isso, é tão importante a gente entender essas características. Vocês podem perceber aí nesses balões de fala, né? Que elas vêm regadas de muitas cores, de muitos detalhes, né? Então, quais são as características? Os balões de variados tipos, né? As formas que mostram o diálogo dos personagens, das suas ideias, e também elas possuem elementos básicos de narrativa, como os personagens, o enredo, né? Aquela história toda que é contada, o lugar, o tempo e o desfecho dessa história. Então, a sequência de imagens é que montam essa cena. Então, vocês têm aí do lado os balões, e mais lá na frente a gente vai estudar sobre as onomatopeias, né? Que são as falas que fazem parte desse universo aí. E as charges e os cartoons, eles certamente são demonstrações mais comuns das linguagens de histórias em quadrinhos, além da tirinha e do mangá. Vocês devem já ter visto. Então, o tom humorístico e atual é a chancela desses formatos, ou seja, é o que apresenta esses formatos. Né? Então, vocês estão vendo aí um personagem chamado Snoopy. Vocês estão vendo assim que o Snoopy, ele estava meio como a Tejoso, sabe? Antes de preparar essa aula. Ele estava pensativo, pensando o que colocar, o que escrever. Então, ele colocou, era uma noite escura e tempestuosa. Ele está iniciando uma história, né? Essa maquininha aí se chama máquina de datilografar, que na época que a Tia Josi era pequena, ela existia como se fosse o nosso computador hoje, para registrar os escritos, né? Só que não tinha memória, potência, né? A tecnologia que o computador nos proporciona hoje, né? Então, olha lá o que ele diz. Um bom texto dá muito trabalho, e dá mesmo. Dá mesmo, porque precisa muita reflexão, né? Então, olha só, ele está expressando algo que é importante, né, para gente que está aí nesse universo da leitura e escrita, e que vocês estão aí, eu tenho certeza que vai sair da nossa turminha muitos leitores, muitos escritores,
né? Mas dá um pouquinho de trabalho, é necessário reflexão. Então, no início do século XX, um homem chamado Renato de Castro, ele começou a desenhar personagens famosos do exterior. Esses personagens eram Mickey Mouse e o Gato Félix. E passou a ser publicado no Brasil, né, essas revistas. Então, assim, um brasileiro utilizou-se do desenho e das histórias em quadrinhos que já eram famosos em outros países, né? E aí eles trouxe para o Brasil o Renato de Castro, né? Trouxe para o Brasil essas versões do Gato Félix e do Mickey Mouse. É muito interessante, crianças, no dia que vocês tiverem a oportunidade de conhecer, de aprofundar o conhecimento aí, vocês vão ver que é bem bacana as histórias. E agora, assim, já em 1960, já nesse século, né, no século passado, na verdade, no século XX, em 1960, o Ziraldo, um famoso cartunista brasileiro, criou o personagem Menino Maluquinho. Ele era um menino meio maluquinho mesmo. Eu coloquei essa tirinha para vocês perceberem por que o nome Menino Maluquinho, né? Então, olha só o que ele fala. Prezado Juninho. Epa, tá faltando alguma coisa. Alô, Juninho? Qual é mesmo o seu endereço? Então, ele ligou para o Juninho, perguntando o endereço, porque ele queria escrever uma carta ali para o Juninho, né? Você percebe pelas imagens que ele está escrevendo uma carta, selou, né? Colocou no envelope direitinho e lá vai. Jogou, fez um aviãozinho e jogou na casa do Juninho. Quando chegou na casa do Juninho, olha o que está escrito na carta. Prezado Juninho, liga para mim. Não é maluquice? Então é muito legal as histórias do Menino Maluquinho, porque ele faz esse jogo, essa é muito bacana, porque coisas que você fala, ué, mas por que ligar se ele já ligou para pedir o endereço porque ele já não falou, né? Então é muito interessante, é muito divertido, a gente ri a beça das loucuras do Menino Maluquinho. E vamos lá, dar continuidade. Nós também temos um outro cartunista, né? Que no mesmo ano que o Ziraldo lançou o Menino Maluquinho, o Maurício de Souza, que é um dos grandes, né, cartunistas do nosso país, criou as personagens que compõem a Turma da Mônica, que vocês conhecem bastante. Inclusive, no nosso livro didático hoje a gente vai fazer a atividade, a leitura de alguns quadrinhos que tem lá disponível no nosso livro e que a gente vai aprender um pouco mais fazendo essas leituras e ampliando o vocabulário de vocês e vendo quais são as lições que a gente pode tirar também dessas histórias em quadrinhos. Então você já conhece Mônica Cebolinha, né, a Magali, o Cascão e outros também, né? Ali na imagem junto com o Maurício de Souza tem o dinossauro, tem o Bidu, tem o coelhinho da Mônica e assim, é muito amplo, não é só os quatro personagens. A Turma da Mônica, ela é muito difundida, tem vários outros personagens, várias outras outros ambientes, né, fora o da Turma da Mônica ali, que é tratado, que é feito, que é contado as histórias e o enredo sempre muito rico, abordando sempre muitos assuntos importantes, né? Então, mesmo com vários nomes diferentes, as histórias em quadrinhos, eles fazem sucesso em todo mundo. Então, vocês vão ver aí, ó, que não é só a Turma da Mônica, né? E o Menino Maluquinho. Tem revistinhas do Seninha que foram feitas em homenagem ao Ayrton Senna, né? Que também trabalha muito a questão educacional, muitas lições para as crianças. O Pato Donald, que é também do exterior, que foi trazido para cá. Dentro do Pato Donald também, eu me lembro que tinha o personagem rico, que é o Tio Patinhas, tem o Pimentinha, que virou desenho animado também, o Snoopy, né, que é uma gracinha também, o Kevin Haroldo, ele também são personagens de HQs que vêm em jornais, né, alguns jornais de grande circulação ainda utilizam os HQs para divertir, entreter, e também vocês podem ver aí os da Marvel, né, que é amplo, são vários personagens que existem da Marvel, que eu tenho certeza que vocês também já conhecem, né? A gente vê filmes o tempo todo na TV, mas antigamente, antes dos filmes serem lançados pela Cartoon, pela Marvel, eles eram mais trazidos nas revistas de histórias em quadrinhos.
Então não existia essa questão do vídeo. Isso foi trazido um pouco mais depois com o avanço da tecnologia, né? Foram criados filmes e tudo mais, mas sempre foi os HQs que fizeram muito sucesso. Nos HQs, eles, nossa, a história é muito ampla. As histórias, elas são longas e a gente sabe, pode conhecer diversas histórias, não só as que a gente vê na TV, porque na TV é um pouco mais resumido e nas histórias em quadrinhos não. Nas histórias em quadrinhos, elas são amplas, né? São diversas histórias e é muito legal. Então, por conta disso, vários personagens com nomes interessantes, como é o caso da Mafalda, criação do cartunista argentino Quino, em 1964. Olha só que bacana. Ela é uma menina muito inteligente e ela é muito crítica. É como se fosse um adulto em miniatura, né? Olha só a tirinha que eu escolhi para trazer para vocês aí. Olha a lição que ela traz, né? As pessoas esperam, um amiguinho dela tá falando, eu não me lembro no momento do nome desse personagem, do amigo da Mafalda, mas ele fala assim: as pessoas esperam que o ano está começando, que o ano que está começando seja melhor que o anterior. E a Mafalda responde: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Então ela traz essa pegada de uma lição, né? De uma lição mesmo de moral. Então, assim, então, o que precisa melhorar são as pessoas ou o ano que está vindo, né? Então, ela traz essa reflexão, ela é sempre muito crítica, ela é sempre muito inteligente também, né? E, enfim, atualmente ocorrem eventos a nível mundial destinados ao desenvolvimento ou a novas criações de personagens de história em quadrinhos. Então, esse é o caso da Comic Con, que é um evento, né, mundial que contempla a indústria dos videogames e das histórias em quadrinhos. Aí na foto vocês podem ver que é o momento que aqueles fãs dos personagens das histórias em quadrinhos, é o momento deles incorporarem o personagem. Então eles se vestem, né? Vocês estão vendo aí a mulher vestida de Mulher Maravilha, o homem vestido de Super-Homem e o Flasher, né? Flasher não, Flash, o Flasher é de outra história, dos Incríveis, né? Não sei se vocês já assistiram, é bem bacana. E ali embaixo tem o Thor, uma mulher vestida de Thor e um homem vestido de Thor. Esse evento, ele dá essa abertura também, para que as pessoas, elas se vistam na característica daquele personagem que elas mais amam, não importa se é homem, se é mulher, e olha só com quem eles estão, com o ator que faz o Homem de Ferro. Apesar de que ninguém ali tá vestido de Homem de Ferro para homenagear ele. Mas olha que bacana. E os outros dois, o casal ali, né, vestido de quê? De Capitão América. Então a Comic Con, ela traz isso. Ah, e tem personagens vestidos de Mônica, de Cebolinha? Tem crianças também envolvidas, porque esse universo, ele envolve todas as pessoas de várias faixas etárias, e é por isso que o HQ é muito legal. É muito bacana porque ele envolve as pessoas de qualquer faixa etária. Então, é muito legal, e eu tenho certeza que vocês vão se encantar, e eu indico para que vocês leiam histórias em quadrinhos, mais do que assistam os vídeos, os filmes. Por quê? Porque tem muito mais história sendo contada, muito mais lição, né? Para que a gente pegue aí igual as lições que Mafalda deu, exemplos, né? E assim, toda a história, ela tem no seu enredo algo de bom para passar para o espectador, para a pessoa que está lendo, né? E a leitura, ela é fundamental. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da origem dos HQs, tem muita história aí por trás disso. Eu só resumi aqui para vocês, né? Trouxe até uma tirinha aí de um personagem que a gente também não conhece, para vocês verem o quanto ampliou, para mostrar que qualquer pessoa pode desenhar e pode criar o seu próprio HQ. E essa é a minha proposta, que vocês desenvolvam isso, sabe? Que vocês comecem a também ter a criatividade de criar suas próprias histórias e aproveitar essas histórias em quadrinhos que trabalham um pouco da leitura, um pouco da escrita, a imagem, a arte, para que vocês desenvolvam também. Então, olha só, nós vamos dar continuidade a esse rico gênero textual que tanto encanta todas as faixas etárias, né, como eu disse antes, realizando as atividades do livro didático, tá, que eu vou orientar para vocês aí, aqui na plataforma.
ir na sala de aula e com as atividades, né? Como eu acabei de dizer, com as atividades da sala de aula e as da plataforma, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus. Eu estou aqui na Escola Municipal Avelino Jorge de Abreu, terceiro ano A, me chamo professora Josi Fontinelli, podem me chamar de Josiane, mas eu prefiro Josi porque fica mais fácil para vocês, e eu espero que a gente possa aí construir um conhecimento juntos, e eu estou aqui para estar junto com vocês, ajudando e somando, tá bom? Então, vamos iniciar hoje, e eu não vejo a hora de conhecê-los. Quem está aí no grupo verde, no grupo amarelo, semana que vem eu já conheço a outra parte da turminha pessoalmente, e eu estou muito feliz de estar aqui contribuindo com a professora Norma, que nesse momento, né, não pode estar com vocês, e com a escola, tá bom? Um abraço, um beijão para vocês, fiquem com Deus e até já!